Dando continuidade ao estudo do capítulo 9 do Solomos, nosso livro-texto, onde até o momento nós já vimos sobre ressonância magnética nuclear, vamos agora estudar espectrometria de massa. De uma forma resumida, é claro. Eu chamo a atenção mais uma vez que esses slides não são de minha autoria, foram preparados pelos professores William Tan e Phyllis Chan, e com autorização do Grupo GEM, eu fiz a tradução e gravação e estou apresentando para vocês. Portanto, esse material deve ser utilizado apenas no contexto dessa disciplina e não deve ser repassado para nenhum outro fim. A comercialização, obviamente, e reprodução, divulgação, para qualquer outro fim, é proibido de acordo com a lei. Tá? Retornando agora na parte 4, vamos falar um pouco sobre isótopos em espectrometria de massa. Bom, então fiquem com esses principais mecanismos de fragmentação que nós mostramos. Resumindo, clivagem de ligação, de uma ligação simples, clivagem vizinha a um heteroátomo que tem um par de elétrons não ligante, clivagem alílica, clivagem benzílica e rearranjo de McLafferty. Tá? E aquele rearranjo envolvendo migração 1, 2 e 1, 4 de hidrogênio durante a eliminação de água de álcoois. Vamos falar um pouco agora sobre isótopos. Porque no caso da espectrometria de massa, o que a gente mede é massa. Mas a gente não pode esquecer que a massa, quando você calcula a massa molecular ou a massa de um fragmento, você soma as massas atômicas dos elementos constituintes. Quando a gente fala de carbono, o isótopo mais comum é o carbono 12, que corresponde a aproximadamente 98,9% em termos de abundância na natureza. O carbono 13 é aproximadamente 1,07%. O hidrogênio ele é predominantemente formado pelo isótopo 1, que tem porcentagem, abundância natural, 99,99%. O isótopo pesado, chamado isótopo pesado ou deutério, ele é muito pouco abundante na natureza. Mas você observa que alguns elementos, como o cloro, vocês encontram nas tabelas periódicas a massa do cloro como sendo 35,5, mas esse valor, e a massa do bromo como sendo 80, mas esses valores são médias ponderadas. Observe que o cloro ele tem um isótopo com massa 35, que corresponde a aproximadamente 75% em termos de abundância natural. E o cloro ele tem o isótopo 37 com abundância natural aproximadamente 25%. Estou arredondando. 75, 25, para você mostrar que é 3:1 em termos de abundância. O bromo 79 tem abundância em torno de 50. Assim também o bromo 81. Ou seja, a proporção desses dois isótopos é aproximadamente 1:1. De modo que é importante que a gente saiba dessas... Não que saiba de cor, que você tem uma tabela com as massas desses isótopos, com as abundâncias naturais, porque na análise do espectro de massa, a gente vai utilizar esses dados, tá? Você observa que o enxofre aqui, olha, cadê o enxofre? O enxofre está aqui. O enxofre tem o isótopo 32, 94,9, 33, 0,76 e 34, com abundância significativa de 4,3%. Então, os elementos que nos interessam aqui agora, de imediato, vamos falar do carbono. Os dois isótopos naturais são o 12 e o 13. Em torno de 1,1% de todos os átomos de carbono na natureza são carbono 13. Em torno de 98,9% das moléculas de metano, numa amostra, tá, conterá carbono 12. Os demais 1,1% corresponderão a carbono 13. Então, observe o seguinte, considera que você tem 100 moléculas de metano. Tá? A massa molar do metano, que a gente sempre considera 16, 16 por quê? Porque o isótopo 12 é o mais abundante, o isótopo 1 é mais abundante, 12 com 4, 16. Mas pode ser
que algumas dessas moléculas tenham carbono 13. Se ela tiver um carbono 13, ou se tiver carbono 12 e um deutério, a massa vai ser 17. Isso é o que nós chamamos, tá, no espectro de massa, do pico M mais 1. O M mais ponto é o 16. O M mais 1 é o pico 17. Lá no primeiro slide, eu mostrei um pico E que tinha uma abundância muito pequena, que falei que era devido a isótopos. Aqui está a origem daquele pico. Corresponde à massa molecular, mas quando um dos isótopos menos abundantes são lá detectados. Então, 100%, se você considerar que 100% do carbono, que o carbono 12 corresponde a 100%, a abundância do 13 é 1,1% em relação a ele, tá? Se você considerar que o mais abundante é 100, o deutério é 0,016, tá? Então, observa o seguinte, de cada 100 moléculas de metano, 1,1 moléculas, claro, não existe 1,1 moléculas, né? Mas é claro que isso é só proporção quando você tiver um número gigante de moléculas. 1,1 moléculas conterá o isótopo de carbono 13. E uma quantidade muito menor, são 4 hidrogênios, a abundância dele é 0,016, então uma fração muito pequena, tá? Para cada 100 esse número, tá? Vai conter o deutério. Tanto essa tipo de molécula, que basicamente é desprezível, 0064, quanto esse de molécula, elas vão contribuir para o aparecimento do pico M mais 1, que é um pico isotópico aí, em função de um desses dois isótopos. A porcentagem, a intensidade desse pico para um composto que tem apenas um átomo de carbono é aproximadamente 1,1. O deutério, de modo geral, a gente até despreza, tá? Quando não tem tanto hidrogênio na molécula. Em resumo, pela intensidade do pico M mais 1, é possível você saber, é possível você calcular quantos átomos de carbono a molécula tem. Você pega o pico M mais 1, tá? Se a intensidade dele é 1,1, tá? Você, a partir daí, calcula. Vamos fazer exercício sobre isso durante a aula. Então, observa aqui um quadro, tá? Se um pico M+, tá? Tem lá, é o pico mais abundante, o pico M mais 1 vai ser sempre muito pequeno, tá? Claro, digamos que você tem um pico aqui, olha, que é 100%, digamos que esse composto tenha 10 átomos de carbono. 10 átomos de carbono. Considerando apenas o isótopo de carbono, qual seria a intensidade desse pico aqui? 10 vezes 1,1, 11. Percebe? Estou desprezando o isótopo do pico M mais 1 gerado em função do deutério, porque ele é muito, muito menos abundante que o carbono. Então, se o composto tem 10 átomos de carbono, o pico M mais 1 vai ser 1,1 vezes 10, que dá 11. Em outras palavras, se você tem no espectro de massa, e esse pico M mais 1 é 11 em relação a esse pico M+, é 11%, divide 11 por 1,1 dá 10. Você, a partir daqui, descobre quantos átomos de carbono. Olha como que isso é poderoso. Claro que tem alguns detalhes que a gente deve considerar nesse cálculo, tem alguns cuidados que a gente deve tomar, mas é possível, pela intensidade do pico M mais 1, calcular o número de átomos de carbono na molécula. Outros elementos comuns também, eu já mencionei, em moléculas orgânicas, diferem até por 2 unidades de massa. Eu já chamei a atenção disso. Oxigênio tem oxigênio 16, 18, o enxofre tem 32, 34, cloro tem 35, 37, o bromo tem 79, 81. Apontei para vocês quando eu falei da tabela. Mas chamamos atenção novamente aqui, porque esses são os elementos que dão origem ao pico M mais 2 e os mais comuns nos compostos orgânicos. É particularmente fácil identificar a presença de cloro ou bromo usando espectrometria de massa, porque vários isótopos de cloro e bromo são relativamente abundantes. Os vários aqui são os 2 do cloro e os 2 do bromo, tá?
Por exemplo, a abundância do cloro, eu já mencionei anteriormente, 75,5, e do cloro 37, 24,5. Então, no espectro de massa, você espera encontrar, tá, dois picos separados por duas unidades em proporção aproximadamente 3:1. Eu já havia mencionado isso para vocês. Então, observa aqui o espectro de massa do cloro-benzeno. Olha aqui, a intensidade desse pico em torno de 30%, a intensidade desse pico, que é o principal, 100%. Este é o pico do íon molecular, este é o pico M mais 2. Como esse composto tem 6 átomos de carbono, se você medir com cuidado aqui, você vai observar que a intensidade desse pico aqui, olha, é 6 vezes 1,1, dá em torno de 6,7% em relação ao pico base, que é o próprio pico do íon molecular. Tá? Esse composto tem massa molar 112 e aqui 114. A perda de um átomo de cloro resulta no fragmento com M sobre Z 77. Observa aqui, tem o 77, mas não tem 79, não tem mais 2 aqui, porque não tem cloro. Daqui para cá perde um átomo de cloro. Então a perda de 35 no espectro de massa, além da presença de dois picos, M e M mais 2, com intensidade relativa de 1 para 3, é indicação clara de que existe um átomo de cloro na molécula. Observa que aqui agora, a presença de cloro pode ser mais facilmente determinada e identificada por espectrometria de massas do que por espectroscopia no infravermelho. Claro que esse 77 continua fragmentando, dando outros fragmentos. No caso do bromo, o isótopo 79, ele tem abundância natural 51,5%, o isótopo 81, 49,5%, aproximadamente 1:1. Então, nós esperamos encontrar dois picos separados por duas unidades de massa, em uma proporção aproximada de 1:1, se o composto tiver um átomo de bromo. Então, observa aqui, brometo de benzila. Observa características interessantes aqui agora. Esse aqui é a massa molar do brometo de benzila. Tem que calcular isso aqui para saber exatamente quanto que seria, tá? Seria 91, que corresponde a esse fragmento aqui. 91 com 79, vai dar 10, 180. Não, 180? 91 com 79, 170. Esse aqui tem massa 170, esse é o 172. Esse é o pico M+, esse é o M mais 2. Esse é o íon molecular, esse é o pico M mais 2. Por quê? Porque como a abundância natural do bromo, tá, dos dois isótopos é 1:1, você sempre vai ver dois picos separados por duas unidades. Então, isso é uma indicação claríssima, tá, definitiva para a presença de um átomo de bromo na molécula. Mas observe que no caso do cloro, aquele pico era o pico base. Esse pico aqui, olha, tem menos de 10%. Por quê? Porque a clivagem nessa posição vai dar o cátion benzílico, o cátion tropílium, desculpa, que é um cátion benzílico. O cátion tropílium, ele é aromático. Esse é o pico mais abundante, é o pico base. Esse é o pico do íon molecular, o M mais ponto. Esse é o M mais 2. Tá? Observe que a clivagem nesta posição ela é favorecida. E depois outras clivagens são observadas. Se você pegar essa massa aqui, 170, subtrair 91, você vai encontrar 79. A perda de um fragmento, olha, um fragmento 79, eu estou sempre pegando o 79, é a massa do composto formado pelo isótopo de menor massa aqui. Então, 79 indica claramente que tem um átomo de bromo. Mas os dois picos aqui, olha, certeza que tem bromo. Muito mais fácil identificar bromo aqui do que por infravermelho. Bom, último tópico que eu vou mencionar com vocês para terminar essa aula, tá? E depois passarmos para resolver alguns exercícios, tirar dúvidas, é espectrometria de massa de alta resolução. Até agora eu não falei nada disso. Mas os espectrômetros de massa de baixa resolução, assim chamados, né? Tá entre aspas aqui, de baixa resolução,
eles medem a razão M/Z apenas com números inteiros. É possível distinguir apenas números inteiros. Em outras palavras, você registra no espectro de massa um pico 100, um pico 101, um pico 102. Só registra massa inteira, tá? Agora, os espectrômetros de alta resolução, eles medem os valores de M/Z com 3, 4 ou mais casas decimais, dependendo da resolução do aparelho, tá? A gente usa pelo menos com 4 casas decimais o valor os valores de M/Z quando eu quero determinar a massa exata de um composto ou de um fragmento, tá? Como as massas dos átomos individuais não são inteiras, já mostrei para vocês uma tabela que eu chamei a atenção, que é importante que vocês tenham aquela tabela em mãos, na hora de fazer o estudo sobre espectrometria de massas. O espectro de massa de alta resolução, ele pode ser usado para determinar fórmula molecular. Aqui está um aspecto importantíssimo da espectrometria de massa. Se você tem uma massa exata, uma massa com 4 casas decimais, por meio dessa massa é possível determinar fórmula molecular. Você não mais precisa aqui agora de fazer análise de combustão. Essa massa de alta resolução substitui a análise de combustão. Observa aqui, a massa aqui, uma tabela de massa exata novamente. A massa do hidrogênio não é 1, a gente fala que é 1, mas não é 1. É 1,00783. Isso aqui arredondando para 5 casas, 5 decimais. Na verdade, vocês vão encontrar esses valores com mais casas. Com 5 é o suficiente. O carbono 12, que é o padrão utilizado para calcular as massas de todos os elementos, ele foi considerado como 12, tá? E observe que o carbono 13 não é 13, é 13,00336. Oxigênio, que a gente fala que é 16, não é mesmo? É 15,9949. E vai por aí afora. Então, essas massas exatas, elas devem ser utilizadas quando nós estamos fazendo análise com espectrômetro de massa de alta resolução. Essa tabela eu não traduzi porque veio como imagem, mas eu acho que não atrapalha o estudo de vocês. Vamos ver um exemplo aqui agora, tá? Observe que o oxigênio, hidrazina e metanol, todos têm massa molar igual a 32, por espectrometria de massa de baixa resolução. Vamos arredondar aqui, 16 com 16, 32. 14 com 14, 28, com 4, 32. 15 do CH3 com 17 do H dá 32. Mas as massas exatas são diferentes entre si. Observe, o oxigênio, a massa exata, é 2 vezes 15,9949, que dá 31,9898. A hidrazina, 2 vezes 14,0031, mais 4 vezes 1,00783, que dá 32,0375. Como essas massas são diferentes, o espectrômetro de massa distingue claramente. Então, e do metanol, fazendo a mesma conta, vai dar 32,062. Então, se você faz a análise por espectrômetro de massa de baixa resolução e tem um pico em 32, isso poderia ser oxigênio, hidrazina ou metanol. Mas se você usa massa exata com 4 e tem um resultado com 4 casas decimais, você tem a única combinação que vai dar esse valor são 2 oxigênios. A única combinação de átomos que vai dar esse valor, 2 nitrogênios e 4 hidrogênios. E a única combinação que vai dar esse valor é CH4O. É claro que existem erros nas medidas, que isso tem que ser considerado nas análises. Mas se você tiver um aparelho com precisão aí de 4, 5 casas, você consegue determinar a fórmula do composto apenas pela análise da massa do pico do íon. Um outro exemplo, você tem 2 compostos, C3H8O e o C2H4O2. Os 2 compostos têm massa molar 60. Se você somar as massas atômicas dessa fórmula e as massas dessa fórmula, usando números inteiros, nós vamos ver que
o valor é 60, mas as massas exatas são diferentes. C3H8O2, fazendo a conta com aquela tabela de massa exata, você vai ter 60,05754. Para o outro composto, 60,02112. Observa que pela massa exata, você consegue obter a fórmula molecular. Antigamente, nos aparelhos antigos, época ainda que eu era estudante, a gente utilizava tabelas de massas exatas. Existiam livros com massas exatas tabeladas. No próprio Silverstein, existem umas tabelas pequenas, mas ainda tem, com massas exatas. Tá? Atualmente, essas massas exatas são todas encontradas em bancos de dados no aparelho. Quando você faz uma análise de banco por espectrometria de massa de alta resolução, o próprio equipamento já te fornece uma lista de possíveis combinações de átomos que correspondem àquela massa exata. Daí você tem que fazer uma análise para escolher qual que vai ser a que é de fato correta. Bom, estamos chegando ao final do capítulo e nas últimas páginas aí do capítulo existem alguns comentários sobre algumas técnicas em que a espectrometria de massa está associada à cromatografia gasosa, por exemplo. Essa é a técnica muito comum para análise de componentes voláteis, para análise de misturas complexas, tá? Muito útil para análise de óleos voláteis, óleos essenciais, vitaminas, enfim, qualquer tipo de mistura complexa. Tá? Nesse caso, esse sistema ele é composto de duas partes. Uma parte que corresponde ao cromatógrafo a gás, representado por essa parte aqui dessa imagem. No caso do cromatógrafo a gás, nós temos uma coluna capilar, geralmente sílica fungida. A amostra é injetada por meio de uma seringa, por exemplo, nessa coluna. Essa mistura vai passando pela coluna, sendo empurrada por um gás, e nesse processo em que ela vai passando pela coluna, vai ocorrendo a separação dos componentes, e na saída da coluna, os componentes vão saindo um a um. Assim que o componente sai pela coluna, o detector aqui, olha, é um detector de massas. Nesse caso ilustrado, você tem aqui uma fonte de elétrons, como nós falamos, geralmente 70 eletronvolts. Cada amostra é bombardeada, geram íons. Esses íons, então, são direcionados para essa região, que é chamada região de separação de íons. Os íons são separados, detectados, e depois isso é registrado, e daí a gente vai obter um cromatograma, que é denominado cromatograma de íons totais. Por meio da análise do cromatograma e do espectro de massa de cada um dos componentes, é possível identificar os componentes, fazer análise quantitativa, etc. Essa é uma técnica muito interessante, muito útil, muito importante. Nós temos algumas dezenas de artigos publicados empregando essa técnica, especialmente artigos com óleos essenciais, ácidos graxos. E fica aqui a informação apenas para quem se interessar por essa técnica. Depois pode me perguntar e nós conversamos um pouco mais sobre ela após a aula. Uma informação adicional também, nós mostramos exemplos de moléculas pequenas, fragmentações de moléculas bem pequenas, mas a espectrometria de massas ela é extremamente útil também no estudo de biomoléculas, como proteínas e polissacarídeos e etc. Os avanços na espectrometria de massa, então, tornaram essa técnica extremamente útil para análise de moléculas grandes, biomoléculas. Tá? Para isso, existem técnicas especiais de ionização. Tá? Uma dessas técnicas ela é conhecida pela sigla MALD, que em português significa ionização por desorção a laser assistida por uma matriz. E existem outras técnicas de ionização suave, ou seja, a técnica de 70 eletronvolts é uma técnica em que a amostra é bombardeada com a quantidade, com esses elétrons, com essa energia, que é uma quantidade muito grande de energia, mas existem métodos mais brandos em que a molécula é ionizada, mas não sofre tanta fragmentação. Essas técnicas são úteis para compostos que são pouco voláteis, como macromoléculas,
como eu já mencionei, proteínas, ácidos nucleicos e outros compostos, tá? É possível determinar componentes com massas moleculares superiores até mesmo 100 mil Daltons. Uma outra técnica bastante suave, conhecida aí por ionização por spray de elétron, ou do inglês eletrospray, com um analisador de massa do tipo quadrupolo. Essa técnica de rotina também para análise de biomoléculas. Tá? E vocês devem ter ouvido falar, ou vão ouvir falar, da técnica chamada Mal-de-Toff. Esse TOF aqui é chamado de... é uma sigla também para um tipo de sistema de separação dos íons, que é chamado tempo de voo, time of flight do inglês, tempo de voo. Ficam esses comentários finais, apenas para que vocês saibam que a técnica de espectrometria de massa, ela é uma das que avançou muito nas últimas décadas. A aplicação dela é extremamente ampla, desde componentes muito voláteis até componentes praticamente não voláteis, como proteínas de alta massa molecular. Então existem combinações de processo de ionização, processo de separação dos íons e de detecção, resultando em aparelhos com arquiteturas bastante variadas, o que é útil para cada tipo de aplicação. Tá? Nós chegamos ao final do capítulo. Bom, chegamos ao final do capítulo, como sempre, uma mensagem final. Foi uma apresentação bastante resumida sobre a técnica de espectrometria de massa, para que vocês já comecem a se familiarizar com essa técnica, que é extremamente útil na elucidação da estrutura de compostos orgânicos. Nos próximos capítulos, essa técnica vai ser empregada e ao final do curso vocês já terão adquirido um pouco mais de experiência, um pouco mais de conhecimento sobre a técnica. Como sempre, eu recomendo, estudem o capítulo do nosso livro-texto, resolva os exercícios. Bom estudo para todos.